Não, doutor Paulo, e o caso Bruno? No Brasil tem-se que as versões apresentadas, às vezes, pela imprensa e a pressão feita pela imprensa e pela opinião pública faz com que os magistrados e os juízes e os aplicadores da lei cometam injustiças. Se nós formos levar pelo lado de que ele teria matado a moça, teria jogado para os cachorros, teria feito tudo aquilo, ainda assim seria repugnante por demais. Mas ainda não era motivo para ele aguardar uma sentença condenatória preso. Serviria de base para uma condenação, mas não para uma prisão. Nós temos aquele caso de São Paulo, que é o caso Mércia. O caso é o Misael, né? Aonde ali foi aplicada a lei. Tem corpo, ela foi encontrada, foram feitas perícias no calçado dele, onde consta algas daquela lagoa, né? Foi feito tudo e existe ainda um segurança que diz que foi lá buscar ele, que levou e que trouxe aquilo tudo. Mas lá aplicou-se a lei. Vai para a cadeia depois da sentença transitada em julgado. Enquanto não for condenado, presume-se que é inocente, ou pelo menos está tentando provar que não é culpado. E ele está solto. Primário, profissão, residência, antecedentes, família. É o que diz a Constituição Federal. No caso do Bruno, me parece que esse caso de São Paulo é mais claro e mais esclarecido e mais aprofundado na investigação com clareza de que realmente existe um corpo e existe um culpado. No caso do Bruno, sequer existe um corpo. No caso do Bruno, nós temos um menor que deu depoimento a primeira vez e contou com aquelas minúcias de que foi jogado o braço, que o cachorro comeu, que foi feito isso, que foi concretado uma parte do corpo. A mesma testemunha me dá um segundo depoimento dizendo que não foi bem assim. E já está no 6º depoimento. E me parece que agora ele tem alguma deficiência mental, porque usa crack, usa droga, usa mais um monte de coisa. Tem a mãe dele. E, no entanto, o seu Bruno ainda está preso. A pergunta é o seguinte: tirante o que aconteceu, o que a imprensa relatou, denunciou, o que a opinião pública pensa, que a polícia investigou. Será que essa moça está morta? Aí muita gente vai dizer, mas esse advogado é louco. Não, eu não sou louco. Não existe um atestado de óbito, não existe um exame de corpo de delito, não existe um exame cadavérico, não existe nada. Existe depoimento de um menor com um conjunto de provas, entre aspas, algumas interceptações telefônicas, né? Que levam a crer que teria dado cabo na vida daquela moça, que levam a crer. Mas aquilo que eu disse antes, mesmo que dissesse, não, está provado que eles deram cabo à vida daquela moça, mesmo assim, a nossa Constituição diz que ninguém será considerado culpado, certo? Até que haja sentença condenatória transitada em julgado. Então aguarda solto. Por que não pode aguardar solto? Quais as condições? Não aguarda solto quando? É contumaz cometedor de crimes, já não se fosse a primeira vez, que vive, solta, comete novamente, mas não é o caso. Me parece que o Bruno é um cara que tinha uma vida, se não regrada, mas criminalmente elibada. Porque ele não tinha cometido crime nenhum. Nunca foi condenado? Nunca foi condenado. Então eu penso que são dois casos concretos, onde um me parece que está bem esclarecido e a pessoa está solta, onde o outro é bem duvidoso e a pessoa está presa. Infelizmente, no Brasil, a lei não foi feita igual para todos. Porque se fosse feita igual para todos, com aplicação, conforme manda a Constituição Federal, conforme manda o Código de Processo Penal, conforme manda o Código Penal, me parece que as pessoas, naquelas condições, não podem continuar presas. E não deveriam nem ter sido presas. A menos que provasse que iam fugir do país, que vão fugir, mas com prova. Não de ouvir dizer e diz que diz que. Esse caso Bruno realmente tomou um tempo de mídia, de imprensa aí durante uns 40, 60 dias, que só foi jogado embaixo do tapete porque veio as eleições, né? Aí veio os programas eleitorais, as lambanças da vida pública, e a gente continua vendo e se deparando cada dia mais com lambanças, né? E eu até não sei se... Bom, isso aqui é uma coisa que nós vamos entrar depois nesse assunto aí, porque o Norte Peliceto, que já está lá em cima, aquele estimado amado, ele falava muito bem sobre como cuidar do dinheiro público. E ele sabia. Quando ele dizia, porque ele sabia fazer. Então existe o momento, quer dizer, eu estou fazendo esses investimentos como comerciante, entendeu? Como comerciante, eu sou obrigado a ter o quê? O dinheiro não é meu, não é do Norte Peliceto, o dinheiro é do povo, de todos nós, né? E principalmente daqueles mais pobres. Então eu sou obrigado a ter todo o respeito e toda a responsabilidade no uso desse dinheiro. Então existe isso aí. Viu que depoimento, Paulo, doutor Paulo, fantástico. Eu até peguei meu extintor, porque a gente vê tanta lambança, né? E
e que as pessoas não têm o cuidado, até me dá um, isso é pra dar um susto mesmo, e os caras também não sabem como é que é. Na verdade, o saudoso Nod, ele administrou o município por 2 oportunidades, né, Neri? E numa oportunidade em que ele foi ser candidato a deputado estadual, ele vendeu a única propriedade que ele tinha, que era o sítio, para arrecadar um dinheirinho para poder correr, então, alguns municípios da nossa região para solicitar o voto do povo. Hoje nós vimos e estamos vendo pessoas que às vezes não têm dinheiro para ser candidato a vereador no município, que se lança e é candidato a deputado federal, estadual, e assim vai por diante, e com uma campanha de alto nível financeiro. Porque eu penso que esse alto nível devia ser não financeiro, devia ser alto nível de debate, de proposta, entendeu? Mas o alto nível que eu estou vendo nessa campanha, ele é financeiro. É financeiro, mas, doutor Paulo, mas o candidato é obrigado a fazer prestação de conta no Tribunal Regional Eleitoral. Aí as prestações de conta depois de cada eleição, pode pegar que os jornais vão divulgar. Campanha de deputado federal que gastou 80 mil, 70 mil, 50 mil, tem gente que gastou 15. Eu não sei como é que gasta tão pouco. É possível fazer uma campanha com tão pouquinho dinheiro, que a gente vê uma parafernália tão grande por aí afora, a nível de Santa Catarina, a nível de Brasil, mas vamos falar mais de Santa Catarina, que a gente está mais próximo das coisas. Eu não acho uma coisa realmente desenfreada. Você vê as campanhas, né? Isso é não vamos falar aqui em candidato e partido. Campanhas que você vê que correm muito dinheiro. E de onde é que vem esse dinheiro, então? É o dinheiro do povo? Na verdade, o que está acontecendo? O papel aceita tudo, Neri. Então, se coloca lá uma arrecadação de 50, um gasto de 49, correto? Na verdade, o que falta? Se vê que o que está vendo aí é um caixa 2. É aquele dinheiro que não é registrado, que não é carimbado. Está faltando uma fiscalização da Justiça Eleitoral. Uma fiscalização, não digo nem decente, uma simples fiscalização. Porque sequer eu acho que está sendo fiscalizado. Eles fiscalizam as contas do candidato depois que ele as apresenta. E ele só as apresenta depois que acabou a eleição. Eu acho que tem que fiscalizar durante o andamento da eleição. Da onde que vem tanta gasolina, da onde que vem tanta placa, da onde que vem tanta gente trabalhando para botar placa, da onde que vem tanto cabo eleitoral que precisa tomar o café da manhã, almoçar e jantar, será que é de graça, é por amor à causa? Entendeu? Eu acho que essa é a fiscalização que devia ser feita. Infelizmente, pelo que eu estou vendo, não está sendo feita. O caso daquela... A Siquiné, uma coisa parecida, é o nome daquela a iraniana, que estava para ser até exilada no Brasil, lá foi condenada para ser morta por apedrejamento. Como é que você vê uma situação internacional de uma situação que não condiz com a nossa... na verdade, né? Isso é tudo com a nossa cultura? Isso tudo é uma hipocrisia. Primeiro que nos Estados Unidos existe a pena de morte, lá é enforcado, é matado em cadeira elétrica, é feito os diabos, e nunca o Lula foi lá pedir para não matar o cara para exilar aqui no Brasil. Eu nunca vi. Tu já viu isso? Não. Mas aí é os Estados Unidos, né, Neri? Aí ele tem medo? Então ele tem medo? O Irã tem a vida dele, tem a administração dele, tem as leis dele. Jamais o governo brasileiro, ou nós iríamos admitir que o Irã viesse interferir aqui nas decisões do nosso judiciário. Que não é decisão de governo, Neri. É decisão judiciária. Não foi o presidente lá do Irã que decidiu apedrejar ela. Aí teve um conjunto de magistrados, teve entendeu? Todo um julgamento, teve toda uma instrução de um processo, como é no Brasil. E a sentença final foi matá-la por enforcamento. Aí o governo interferiu... Era para ser apedrejamento, agora parece... Não, era enforcamento. Depois, então, decidiram que iam fazer por apedrejamento. E agora decidiram suspender tudo. Aí, se você perguntar, eles lá estão certo ou errado fazendo isso? Na lei deles, eles estão cumprindo a lei deles. Nós temos que respeitar. Humanamente, pensando, certo? Uma questão de humanidade, eu acho que é um absurdo tirar a vida de alguém, seja por enforcamento ou por apedrejamento. Não se tira a vida ou que se tire, mesmo que seja por choque elétrico, cadeira elétrica, por injeção letal, que é o caso dos Estados Unidos. Agora eu vou repetir. Por que foram interferir lá e não interferem nas execuções que é feita nos Estados Unidos? Por que não interfere lá? Por que o tempo que estão perdendo interferir na administração de outros países não se preocupa com a nossa segurança interna? Não se preocupa com o roubo que está acontecendo todo dia, com os homicídios. Quanta gente se mata só aqui no Alto Vale? Quantos foi matado nos últimos 6 meses, Neri? Nós vamos entrar E, no entanto, lá é uma pessoa que está sendo condenada à morte porque teria traído e matado o marido. Ela traiu e teria, inclusive, matado o marido. A suspeita é essa. E a condenação foi essa. Os Estados Unidos é pena de morte, ninguém diz nada. Aqui no Brasil...
Mata-se gente todo dia e também ninguém diz nada. Agora, vamos aparecer na imprensa para dizer que nós somos bonzinhos, que a mulher ela não pode tirar a vida dela. Tá. Mas, no entanto, lá em Cuba pode tirar. Lá deixa na prisão, deixa morrer, morre de fome, escreve uma carta para o nosso presidente Lula pedindo, pelo amor de Deus, para não deixar morrer. O presidente Lula diz que recebeu a carta depois que ele morreu. E no outro dia ele foi visitar o Fidel Castro. Tá certo, daí, Neri? Te pergunto se daí tá certo. Não tá certo, claro que não. O cara mandou uma carta pedindo pro presidente Lula interferir na situação dele, que era política. Ele não matou ninguém, não roubou ninguém, não traiu ninguém. Ele só queria a democracia no país dele. Fez uma greve de fome, mandou uma carta pro Lula. O Lula alega que recebeu a carta depois que ele já tinha morrido. Mas, no entanto, no dia que ele morreu, no dia seguinte, o Lula estava visitando o Fidel Castro. Então, era de ir lá ou nunca mais botar os pelados. Agora, no entanto, lá no Irã, que é uma questão que a moça teria matado, que trair lá é pena de morte. Além de trair, teria matado o marido. Aí vamos interferir lá, que é para aparecer na mídia, né? E no Brasil se trai muito? Não dá esse sorriso assim. A questão é a seguinte, onde existe homem e mulher, Neri... Tudo é possível? Existe, não, eu penso assim, ó, é uma questão de formação de cada pessoa. Eu tenho muito medo, e até botei essa tesoura no meio do pescoço aqui, cara. E o corte da tesoura tá embaixo, viu? Eu tenho muito medo, que Deus o livre, né, Paulinho? Tá louco? Mas eu tenho muito medo quando aquelas duas coisas se aproximam, né? Quando aquele cheiro se encosta, assim, eu tenho muito medo. Isso tudo é possível acontecer, rapaz, eu tenho medo. E acontece muito mesmo. Você que advoga aí, você... E a gente percebe hoje em dia, doutor Paulo, os homicídios em cima da mulher... Os homicídios em cima da mulher hoje acontecem muito em função de alegações de traição. Ou de separação, porque não quer mais conviver comigo, não quer mais... Enfim, aí o cara vai lá, mete 2, 3 tiros, e nós vamos mostrar umas imagens que nós já temos aí na sequência, e até gostaria de, antes de se orientar nesse assunto, para a gente abordar, que é o caso... Nós temos um caso aqui em Petrolândia, né? Um caso em Rio do Oeste, que se tiver na sequência aí, depois do nosso intervalo, nós podíamos comentar, que eu acho que é muito importante, que é em função... não só de traição, em função de desgosto pela uma separação, pela uma convivência que não deu continuidade, aquela coisa do desespero do ser humano que acaba pegando um revólver, pegando uma faca e cometendo o homicídio. Aí, depois que a lambança está feita, o criminalista que é procurado, porque tem que fazer a defesa, alguém tem que defender. E o Ministério Público tem que acusar, que é a sua função, denunciar, para fazer... ou procurar fazer justiça. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já.